Conversar um pouquinho agora sobre saúde bucal, porque a saúde começa pela boca. E claro que a gente tem a ilustre presença aqui, Dr. Otávio Fonseca, da Clínica Ortovip. Bom dia, doutor. Bom dia, Lucas. Bom dia para você que está nos assistindo aqui nesse sábado de manhã lindo, né? Que está lá fora o dia, né? O dia está muito bonito. Olha, a gente ligou o ar para eu ficar com essa roupa aqui, porque o figurinista, que sou eu mesmo, errou na hora de pegar. Eu achei que fosse esfriar, doutor. Não, eu vi a previsão do tempo errada. Mas tá bom, né, gente? Não, tá o dia lindo. O ar-condicionado tá aí para isso, para ajudar a gente nesses momentos. Doutor, semana retrasada, ou até algum tempo atrás, a gente falou sobre o bruxismo. Até o doutor estava chamando minha atenção, porque a gente já comentou aqui no programa. Eu tenho bruxismo e a plaquinha é algo que eu preciso usar toda a noite. E a Mari tinha comentado que os filhos dela também têm, porque eles dormem tudo junto, e ela diz que escuta, às vezes, a criança, né? Sim. Então, a criança pode ter bruxismo, doutor? Sim, Lucas, a criança também desenvolve o bruxismo com as mesmas características do adulto. Começa a ranger os dentes, fazer aquele apertamento, geralmente os pais conseguem observar essa condição, e também o desgaste dos dentes. E as causas são não iguais, né? Tem um pouco de diferença, mas tem muita semelhança, sim, com o resultado. Então, vamos pensar os sinais, então, para você, pai e mãe de crianças. Aí, qual a idade, doutor, que já começa, que você já teve ali no consultório? A idade pode ser criança, olha como é que tá, né, nesse vídeo. O dente fica pequenininho. Tá bem desgastado. Esse é um dos sinais, então. Isso, esse é um bruxismo bem intenso, né? Uma criança que faz realmente um desgaste no apertamento, aí já é uma condição onde a criança está começando a trocar os dentes permanentes, né? Os dentes celeiros pelos dentes permanentes. O dente fica bem retinho. O meu dente, assim, da criança também fica, né, doutor? Exatamente. Parece até que a criança usou o aparelho, que ela fica tão certinho o dente, né? Que parece que alguém fez. Parece que lixaram o dente da criança. Exatamente, né? Passaram a lixa só. ali, entendeu? Que coisa, doutor. Okay. E aí o pai tem que ficar atento nisso. O dente da criança muito pequeno já é um sinal de... Olha como fica pequeno mesmo. Exatamente, né? Então, a intensidade sempre que é o importante nesses casos, né? Porque você pode ter Quais são os efeitos disso, além do desgaste dos dentes, né? Você pode ter dores de cabeça, dores mandibulares, dores nessas questões. A criança fica irritada mais fácil. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ao fazer o diagnóstico, o pai observar, levar para um especialista, né? Levar para um profissional, um odontopediatra, ou mesmo para um ortodontista, para verificar o que pode estar causando isso, né? E são várias causas, né, Lucas? Vamos pensar um pouquinho até nas causas também, para a gente até trazer o assunto, né? O celular, realmente isso pode acontecer com o excesso de tela? Então, Lucas, eu li um artigo, né, a respeito sobre essa questão da criança com o celular, né? Então, o especialista lá, ele se refere que a criança não deveria ter acesso antes dos 5 anos ao celular. Vamos tentar entender fisiologicamente como isso acontece. A criança ela tem que se desenvolver de forma mais natural. E o que acontece? Aquela tela azul, ela vai provocar ou dar muito estímulo para essa criança, né? Quando eu falo estímulo, eu estou falando de estímulo a nível de sistema nervoso central, a nível de cabeça, tá bem? Então, a criança, será que o cérebro da criança está preparado para esse tipo de ação? Será que é possível isso? E os especialistas estão realmente batendo forte com relação a isso. É que na nossa sociedade, nós temos que entender também as condições que nós vivemos, né? As mães hoje trabalham, os pais trabalham, então fica mais fácil realmente, né, a gente conseguir essa condição de manter mais calma a criança com a utilização do celular. E na hora que vai comer também, doutor, vou ser bem sincero, né, eu tenho 2 sobrinhos, né? Gente, é difícil, né? A gente já põe o celular no desenho para a criança ficar assistindo, porque a gente acaba se acomodando com isso. Antes era só a televisão, né? Deixava a criança na frente da televisão. Mas aí com o celular a gente sabe que essa proximidade até piora a situação, né, doutor? Exatamente, né? Porque você está muito próximo à fonte, né? E você vai ter uma condição já mais intensificada dessa luz azul, enfim. Então é importante isso. Mas vamos pensar no tratamento, então, doutor, porque a gente está vendo aí, de repente você, pai e mãe, já percebeu que tem esse desgaste. E é claro que é muito importante levar para um profissional para ele avaliar e falar, realmente é isso. De repente pode ser até outra coisa, doutor. Não, o celular não é o grande vilão sozinho, tá, Lucas? Vamos tentar entender. A gente está fazendo um alerta, né? Claro. Então, as pessoas têm que procurar especialistas, o pediatra, e sempre a família conversando com o especialista de sua confiança. Além do celular, nós temos, por exemplo, a criança pode ranger o dente até os 6 anos devido ao próprio desenvolvimento dentário, né? Quando os dentes começam a trocar, erupcionar, isso causa uma certa irritabilidade e a criança pode desenvolver. Né? Uma outra tese com relação à verminose, né? Então, eu sempre indico nos pacientes, o primeiro passo, a gente vai pelo básico, né, gente? Que é o básico. Fez tratamento para verminose? Se sim,
beleza. Se não fez, vamos fazer, tá ok? Não vai fazer mal nenhum para a criança, mas pelo contrário, ajuda muito a criança na sua saúde. Fez o tratamento, não conseguiu o resultado positivo, vamos verificando quais são as condições que a criança enfrenta, por exemplo, no meio que ela vive, né? A questão do bruxismo está muito relacionada à questão emocional, né? Ao estresse emocional. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Na criança e no adulto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado a relação familiar, os pais não devem ficar discutindo na frente da criança, enfim. Então, todos os quesitos que a gente devagarinho vai conversando e tentando instruir a família. Agora, o tratamento, né? Até outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi vendendo isso em lojas de varejo. Né, placas de silicone. Ah, é? Não, esse é o único conselho que eu dou, assim, importante. Não compre isso para os seus filhos, por favor. Tá? Se você tiver um problema nessa situação, leve para um especialista para que ele analise e tente individualizar a causa ou as causas para melhor orientação. Né? Outra coisa, né? Você usa uma placa rígida, né, Lu? Sim. Tá? Deveria usar toda noite, isso que é verdade. Então, na criança eu não coloco, porque a criança está em fase de crescimento, desenvolvimento. E você colocar uma placa rígida, o que vai acontecer? Vai travar esse crescimento. Você colocou a plaquinha, está ali segurando. Então, é uma outra questão que é importante os pais entenderem. Eu utilizo geralmente, a gente chama de pistas diretas, a gente faz uma forração em cima do próprio dente de leite ali, para aumentar essa dimensão, para que a criança possa, assim, bruxar com menos intensidade. Né? E também tem as pistas diretas, dependendo da idade, que são aparelhos móveis, aparelhos ortopédicos. Então, eles permitem que a criança possa bruxar e não trava o crescimento dos ossos maxilares. Ou seja, gente, tudo feito com um profissional que sabe o que está fazendo. E a Ortovip é isso. A gente está passando os contatos aqui para você. Quero agradecer ao doutor por vir aqui de manhã. Foi muito legal nossa conversa, até para instruir você, papai e mamãe, você que tem uma criança aí na sua casa também, ficar reparando no formato do dentinho da criança, que é o primeiro sinal aí para você já levar para um profissional dentista. Obrigado, doutor. É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos um excelente final de semana. Saúde e paz.